Olá, Ellen. Tudo bem? Sou a Flaviana. Moro no Paraná, mas venho de uma família do interior de Mato Grosso. E de lá, minha família tem um relato ocorrido em meados de 1950 que é passado de geração em geração dentre nós. E os meus pais e avós me permitiram contá-lo aqui no seu canal. Vou ocultar o lugar certo e alguns nomes, mas a história segue fiel aos fatos ocorridos, segundo os anciãos de minha família. Já me adianto dizendo que não conheço o lugar pessoalmente, mas o padre em questão sei de sua história, porque era de nossa parentela, e sendo assim, fica óbvio o porquê de querer ocultar alguns lugares e nomes. Bom, vamos aos fatos. Há muitos anos atrás, mais ou menos na década de 50, em uma pequena cidade do interior, havia uma grande fazenda que era administrada por um homem chamado Eduardo. Eduardo era um homem muito rico e poderoso, mas também era conhecido por ser cruel e perverso com seus familiares e empregados. Ele era um pai abusivo, um marido infiel e um patrão extremamente ruim. Eduardo não tinha nenhum respeito pela vida humana e não se importava com o sofrimento dos outros. Muitas pessoas que tentaram se opor a ele não conseguiram, porque ele era tão influente e poderoso que ninguém jamais foi capaz de detê-lo. Com o tempo, Eduardo ficou cada vez mais louco e começou a sofrer de visões terríveis. Ele acreditava estar cercado por demônios e fantasmas, e a sua insanidade o levou a cometer muitos atos insuportavelmente terríveis. Um dia, Eduardo foi encontrado morto em sua cama, aparentemente por causas naturais, mas desde então, a fazenda tem sido assombrada por sua presença. As pessoas que trabalham lá até os dias de hoje dizem que às vezes podem sentir sua presença, ouvir sua risada maligna e ver sombras assustadoras movendo-se pelos cantos escuros da casa. Alguns empregados juram ter visto o fantasma de Eduardo pelos corredores da fazenda, observando-os com olhares ameaçadores. As pessoas vivem com medo e evitam a fazenda, mas nada parece deter a presença maligna de Eduardo, que, ao que tudo indica, continua a assombrar o lugar onde fez tanto mal em vida. Com o passar dos anos, a reputação da fazenda ficou ainda mais obscura e logo a população local começou a espalhar rumores sobre a presença de um espírito maligno que rondava o lugar. Ninguém mais queria trabalhar na fazenda e a produção agrícola caiu drasticamente. Dizem que as portas e janelas da grande casa da fazenda se abrem e fecham sozinhas e que até hoje conseguem ouvir passos pesados ecoando pelos corredores. Algumas pessoas que se aventuraram a entrar na casa relatam ter sentido como se mãos invisíveis agarrassem seus pescoços tentando sufocá-los. E apesar disso, havia quem acreditasse que aquela maldição poderia ser dissolvida. Muitas pessoas de determinadas religiões, que não quero citar quais, foram à fazenda na esperança de exorcizar o espírito maligno, mas ninguém foi capaz de tirar Eduardo dali. Um dia, um corajoso padre resolveu tentar exorcizar a fazenda. E olha que ele era experiente nessa prática. Ele realizou uma cerimônia no pátio do local, que durou uma noite inteira, e durante a cerimônia, houveram momentos em que as sombras ficaram mais escuras e os sons mais altos, como se estivesse havendo uma verdadeira batalha sobrenatural. Finalmente, depois desta longa noite, o padre terminou a cerimônia e proclamou que a casa estava livre do espírito maligno. E até então, durante um certo tempo, nada mais foi visto e ouvido nessa fazenda. Alguns dizem que foi o poder da fé ou a bênção de Deus que finalmente trouxe a redenção e libertação daquela maldição. Outros, porém,
preferiram acreditar que o espírito de Eduardo ainda rondava pela casa, à espera de novas vítimas que talvez apareceriam quando menos esperassem. E ao que tudo indica, parece que o sossego não duraria eternamente. Após a cerimônia de exorcismo na fazenda de Eduardo, o padre sentiu que algo mudara dentro dele. Ele não conseguia explicar exatamente o que era, mas sentia que parte da escuridão que atormentava o espírito de Eduardo agora pairava sobre o dele. Por mais que ele tentasse se livrar desse peso, ele simplesmente não conseguia esquecer o que havia sentido e visto naquela noite. O padre, então, começou a ter pesadelos constantes em que via Eduardo atormentando-o e tentando arrastá-lo para o mundo das trevas. Além disso, o padre percebeu que as suas preces não eram mais tão eficazes como antes. Ele se esforçava para manter a fé e a esperança, mas muitas vezes sentia que estava falhando em seus deveres religiosos. Era como se o espírito maligno de Eduardo tivesse afetado a sua própria fé, a sua própria alma. O tempo se passou e esse padre nunca mais se recuperou totalmente da experiência na fazenda. Ele lutou de todas as formas contra os seus próprios medos e inseguranças, e essa batalha interior consumiu sua saúde e a sua energia. Depois de tudo aquilo, ele desistiu de sua missão religiosa e se isolou em um retiro no interiorzinho de outro estado, onde passou os seus últimos anos de vida, em penitência e arrependimento por suas próprias falhas. Dizem que ele nunca mais voltou a encarar um exorcismo e que morreu em paz, mas ainda carregando consigo a lembrança sombria daquela noite na fazenda. Após a morte deste padre, dizem que muitos começaram a relatar eventos estranhos no retiro em que ele passou os seus últimos anos de vida. Alguns empregados que trabalhavam e outros que ainda trabalham no local contam ouvir vozes sussurrando seu nome durante a noite, enquanto outros se queixam de passos desconhecidos ecoando pelos corredores. O cômodo em que o padre dormia ficava sempre mais frio que os outros, mesmo nos dias mais quentes, e os livros na biblioteca eram às vezes encontrados jogados no chão ou dispostos em uma ordem que não fazia sentido. Alguns dizem que veem a figura cintilante de um padre com uma expressão severa, como se lhes pedissem ajuda ou uma oração para aliviar a sensação de angústia que ele ainda sente. Com o tempo, as histórias de assombração no retiro do padre se tornam cada vez mais frequentes e muitos passam a considerar a possibilidade de que o espírito do padre ainda esteja preso naquele lugar, o assombrando como Eduardo fizera antes. Alguns dizem que o padre se recusou a partir, tendo se apegado demais à vida terrena e que agora paga o preço pelo que fizera. Na verdade, ninguém sabe o que ele fizera de tão severo que ainda esteja preso nessa dimensão. Outros acreditam que o espírito de Eduardo ainda ronda a área e que quem agora era atormentado não era o padre, mas todos aqueles que se aproximaram de uma das duas casas amaldiçoadas. Seja como for, o fato é que o medo das forças sobrenaturais é algo muito real na região e que as pessoas preferem evitá-las, passando bem longe do retiro e da tal fazenda assombrada. E assim está sendo pelos anos seguintes, com aqueles que ousam se aproximar da casa, sendo atormentados pelo espírito maligno de Eduardo e agora, possivelmente, do padre que sofre intensamente por ter enfrentado esse mal em vida. Algumas pessoas acreditam que é impossível lutar contra o mal sem ser afetado por ele. Outros pensam que o padre agora descansa ao lado de Deus, que é um lugar onde o bem finalmente triunfa sobre o mal. A verdade é que ninguém nunca saberá ao certo quem é quem nessa história, quem anda assombrando a fazenda e quem possivelmente até hoje assombra o retiro. Essa história faz parte de nossa família e meu avô,
Hoje, com 92 anos de idade e gozando de seu juízo perfeitamente lúcido, me acompanho neste momento em que lhes escrevo essa história, não me permitindo passar daqui. A você, Ellen, muito obrigada por contar este relato e aos inscritos do canal, muito obrigada por ouvir. Desejo a todos uma boa noite e que Deus os abençoe sempre.